Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e sou professora de Ética e Cidadania. Como falamos na última aula, vimos que o crime de homofobia e de transfobia foi incluído na lei do racismo. Então, vamos discutir um pouco mais sobre esse preconceito, que é causa de tantas agressões e mortes no nosso país. A homofobia designa o tipo de preconceito contra pessoas que possuem relações homoafetivas, sejam entre homens ou entre mulheres. A palavra homofobia vem do grego e é a junção das palavras homo, que significa semelhante, igual, e phobos, que significa medo, aversão. Portanto, a homofobia é qualquer ato ou manifestação de ódio, aversão, repulsa, rejeição ou medo contra os homossexuais, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. A maior parte dos preconceitos vem do medo e da desconfiança do que é diferente. Então, a melhor forma de combatê-los é entender essas diferenças e, assim, usar a nossa empatia, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. E para entender onde e quando surgiu a homofobia, temos que voltar um pouco na história. Nas civilizações antigas de Grécia e Roma, a homossexualidade masculina era praticada por muitos e vista de forma natural. Entre os romanos, uma sociedade guerreira, os casais de amantes homens eram incentivados como parte do treinamento e da disciplina militar. Na Grécia, a relação homossexual também se dava entre um homem mais velho e um jovem, entre 12 e 18 anos, e tinha como finalidade a transmissão de conhecimento. Quanto às mulheres, sabe-se muito pouco. Temos algumas informações a partir de fontes como a arqueologia e alguns escritos da autora e poetisa Safo de Lesbos, de onde surgiu o termo lésbica. O preconceito e a intolerância contra a homossexualidade começou a crescer a partir do crescimento das religiões judaico-cristãs. Isso porque elas pregam que a relação sexual deve ser exclusivamente para a procriação e, portanto, a procriação não é possível entre casais homossexuais. Mas sabemos que a sexualidade humana é muito mais complexa do que isso. Também no mundo animal se observa que a homossexualidade é um comportamento bastante comum e já estudado faz algum tempo. Isso deixa por terra a teoria de que o comportamento homossexual seria um desvio de conduta, uma promiscuidade ou até um comportamento aprendido, já que isso não se aplica ao mundo animal. Hoje já se sabe que existe um fator genético, mas que ele não corresponde nem a 25% do comportamento homossexual. O que existe é uma tendência do indivíduo. Portanto, não se pode falar em escolha pessoal e não se pode usar o termo opção sexual, pois a pessoa não opta por esse comportamento. Até porque, vivendo numa sociedade preconceituosa como a nossa, por que alguém optaria por um relacionamento homossexual se fosse possível escolher? Ao longo da história, a homossexualidade foi considerada uma patologia, doença mental, problema genético e uma aberração. Muitos homossexuais foram forçados a viverem em clínicas psiquiátricas e foram submetidos a inúmeros procedimentos, como castrações, amputações, torturas psicológicas e físicas, até a morte. Mas mesmo assim, ela sempre esteve presente em nossa história. O termo homofobia foi empregado pela primeira vez em 1971, pelo psicólogo nova-iorquino George Weinsberg, em sua obra intitulada Sociedade e a Saúde Homossexual, de 1972, na qual afirma que são as pessoas homofóbicas que possuem problemas psicológicos, propondo, dentre outras medidas, a retirada do termo homossexualidade da lista de doenças. Essa situação só mudou a partir da década de 80, com a descriminalização da homossexualidade em diversos países do mundo. Mas foi somente em 1990 que a OMS, Organização Mundial da Saúde, tirou a homossexualidade do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Distúrbios Mentais, onde até então era classificado como desvio e perversão.
Também foi abolido o termo homossexualismo, já que o sufixo ismo quer dizer transtorno, ou seja, algo a ser tratado. Infelizmente, ainda hoje em dia, existem cerca de 80 países que consideram a homossexualidade um crime, passível de punições, agressões, inclusive a pena de morte. Por outro lado, cerca de 113 países autorizam a homossexualidade, mas que nem sempre é totalmente aceita pela sociedade. Infelizmente, no Brasil, também temos muitos casos de homens e mulheres homossexuais que foram internados à força em hospícios, muitas vezes a pedido dos próprios parentes, que buscavam uma cura, entre muitas aspas, pois não queriam ter esse tipo de aberrações dentro da sua família. A nossa legislação com relação aos homossexuais vem avançando aos poucos, e a partir de maio de 2011 passou a ser permitida a união civil entre pessoas do mesmo sexo, com os mesmos direitos dos casais heterossexuais. E como falei para vocês na aula passada, em 13 de junho de 2019, o crime de homofobia foi incluído por determinação do STF na lei do racismo. Mesmo com alguns avanços, pesquisas recentes mostram que o Brasil ainda está entre os países mais homofóbicos do mundo, levando em conta as agressões e até crimes violentos resultando em morte sofridos pelos homossexuais. Diante dessa realidade, vemos a importância de manifestações e movimentos sociais dessa parcela de cidadãos, como por exemplo a Parada Gay, que pretende denunciar violências contra esse grupo, ao mesmo tempo que lutam por reconhecimento da sociedade e pela criação de leis para a comunidade LGBT, a fim de oferecer a cidadania plena para todos os cidadãos. Finalizamos a nossa aula por hoje e é a última aula do curso. Por isso, eu não vou pedir uma tarefa de casa para vocês. Gostaria que vocês revisassem as aulas antigas, vissem os trabalhos que ainda não tinha dado tempo de vocês finalizarem. Aproveitem esse tempo para acabar os trabalhos, assim a gente pode começar a separar os que vão ser expostos na nossa exposição virtual, tá certo? Ao longo dessas 10 aulas, tentei trazer vários temas para a nossa discussão. Mas, obviamente, não deu para aprofundar muito em todos eles, até porque o nosso tempo era limitado. Mas a minha ideia aqui era instigar vocês, instigar a curiosidade para pesquisarem mais sobre os temas que mais interessam a vocês. E eu vou estar sempre à disposição de vocês para discutir, trocar ideias, indicar outros vídeos, outra literatura. Tá certo? Eu gostaria que vocês pensassem e entendessem que a ética e a cidadania faz parte do nosso dia a dia. É a forma como a gente lida com o outro, com o espaço público, com o meio ambiente. É como nós vivemos em sociedade. E agora, mais do que nunca, com essa pandemia, a gente se tornou consciente do quanto a atitude de cada um influencia a vida de todos. E a política, independente da gente gostar ou não, ela faz parte do nosso cotidiano. É através de decisões políticas que se determina a forma como iremos viver, como iremos trabalhar, como iremos nos locomover pela cidade e pelo país. E a nossa história, com a influência dos migrantes e imigrantes, moldou a nossa cultura, determinou o nosso jeito de falar, o nosso jeito de vestir, de cozinhar, de viver. E essa cultura é viva, ela se transforma todos os dias. E essas influências vão continuar a acontecer e moldar qual vai ser o nosso futuro. E os preconceitos são como um câncer que teimam em crescer dentro da nossa sociedade. É um trabalho difícil, mas nós não podemos desistir de lutar contra eles, se queremos verdadeiramente viver numa sociedade democrática onde todos tenham seus direitos respeitados. Foi um prazer trazer todas essas discussões para vocês. Espero que tenha sido útil e espero também que a gente possa se encontrar em breve. Um beijo e até uma próxima vez.